de uma mãe que perde um filho após 3 idas ao hospital. Era o melhor filho que uma mãe pode desejar. Não. Era filho único, era super inteligente, tinha uma mente brilhante. Muitos anos de vida. Ele estava super entusiasmado porque ele queria ir para a Engenharia Físico-Tecnológica no técnico, para a escola do pai, para a universidade do pai. E ele tinha média 18. Eu entrei em choque, porque eu nunca pensei que a situação fosse tão grave. O João Pedro acordou e disse-me que tinha dormido mal nessa noite. Fomos ao hospital porque falta de ar e ele tinha tosse e cansaço, um miúdo que era super energético. Ele saltava aquelas escadas ali de cima, portanto ele saltava 5 degraus. Não era normal ele estar cansado de andar daqui para a cozinha. Na triagem foi considerado como muito urgente. Mandou fazer um raio-x, apenas um raio-x. Disse-nos que era uma infecçãozinha respiratória, que era uma coisa que podia fazer a vida normal, que podia ir à escola, portanto que não era nada de preocupante. Eu saí de lá mais ou menos tranquila, porque eu só dizia ao João Pedro, calma, isto agora é deixar os antibióticos atuar. O João Pedro não conseguia dormir, com falta de ar, com tosse, cansado. E fomos novamente à Couve Descobertas, que fica a 3 km da minha casa. Na triagem foi considerado novamente como muito urgente. A médica considerou necessário fazer um outro raio-x. Disse-me que era uma leve pneumonia. Manteve a medicação, mas acrescentou-lhe um antibiótico. Eu até lhe disse, não era melhor ele ficar em casa esta semana? E ela disse, não vale a pena, bastam 3 dias, na quinta e na sexta-feira ele pode ir à escola. E ele foi. No domingo começou a vomitar, eu disse, não, vamos lá com o outra vez. Eles disseram que o problema era grave. E eu percebi pela cara deles. Eles estavam todos em pânico. Tinha que ser transferido para Santa Maria. A diretora de cardiologia pediátrica veio ter comigo e disse-me que o João Pedro tinha um problema gravíssimo, muito grave. E que havia a remota possibilidade do coração recuperar a sua função. E, em última análise, o transplante. 7 operações. Teve escaras na cabeça e nas costas. Ele sofreu imenso. Nós temos um parecer médico-legal que nos confirma que realmente essa semana foi fulcral. Os atos médicos prestados a nível das urgências hospitalares pediátricas em 16 e 18 de novembro de 2019 violaram as leges artis medicinae. Esta ausência de diagnóstico e ou atribuição de altas hospitalares à vítima terão contribuído para o desenvolvimento da doença, que se viria a confirmar fulminante. Os relatórios dos raios-x que foram emitidos agora, apesar de terem a data das consultas, em que reconhecem um aumento da silhueta cardíaca. Porque no relatório das consultas não consta nada disso. Consta apenas a pneumonia e a infecçãozinha respiratória. Ligaram-me para eu ir ao mãe venha, foi só o que o diretor clínico me disse, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido.
Eu e o pai fomos e o João Pedro tinha partido às 7h50 da manhã. Fernanda, ninguém consegue imaginar aquilo que está a passar. Antes de mais, os nossos profundos sentimentos. É uma conversa difícil esta, mas é uma conversa que a Fernanda precisa ter. É necessária. Porquê, Fernanda? Porque o meu filho foi acompanhado desde bebê em termos de consultas de urgência na CUF Descobertas. O João Pedro não foi devidamente atendido. Os médicos, o Dr. Hugo Castro Faria, da consulta do dia 16 de novembro, não fez não fez uma análise correta aos raios-x. Ao raio-x. Essa foi a primeira vez que foi à urgência? A primeira. Com os tais sintomas de que tinha dormido mal? Com tosse, falta de ar, cansaço. E realmente o doutor Hugo Castro Faria fez-me tranquilizar, porque disse que seria uma infecçãozinha respiratória. Teve a possibilidade, inclusive, de saber onde é que nós moramos, porque é meu vizinho, mora no número 1, e teve a capacidade de ver a nossa morada, mas não teve a capacidade da função para a qual ele fez o juramento, que era analisar um raio-x, que qualquer leigo à internet conseguiria ver que aquele coração estava gigante. Aliás, como eles próprios assumiram em relatórios, a própria CUF assumiu que nas 3 consultas de urgência o aumento global da silhueta cardíaca não era normal. Era visível. Era visível. Antes deste episódio, o João Pedro alguma vez tinha tido um episódio destes de infecção respiratória? É sim, infecção, dores de garganta, sim. Sim, mas um quadro mais grave? Nada desta situação. A segunda vez que vai à urgência é 2 dias depois? Não, 36 horas depois. 36 horas. Os sintomas agravam-se? Os sintomas mantêm-se. Só se agravam no dia 24. Os sintomas, ele já estava a tomar 2 antibióticos. Receitado na primeira ida à urgência? Exatamente. Com corticoides, e os sintomas mantinham-se. Portanto, a minha questão era, apesar de terem passado só 36 horas, deveria de haver alguma melhoria, e não houve. E por isso é que eu voltei novamente à CUF, porque ele não conseguia dormir. Ele mantinha a falta de ar, o cansaço, e não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Quando vai à segunda vez à urgência, que exames é que são feitos e o que é que lhe é dito? Apenas raio-x. Novamente? Só raio-x. Levou o raio-x anterior? Eu não levei, porque eles não dão em consultas de urgência. Eles têm no sistema? Têm no sistema. O que a médica disse, a doutora Marta Santos Correia Santos, foi que o raio-x estava sobreponível. Portanto, ou seja, também não viu o aumento da silhueta cardíaca. No primeiro raio-x, mas no segundo? No segundo, ela também não viu o aumento da silhueta cardíaca. Doutora Marta Correia Santos. Mas aqui neste momento, não é? Se recuarmos até este dia em que vai à urgência, a Fernanda não tinha este termo de comparação. Portanto, acredita, quando houve aquele diagnóstico, não é? Quando não se fala sequer do aumento do coração, nem sequer isso é posto em causa. Não. Para mim, o que a médica disse era que era uma leve pneumonia. Ok, é uma infecção respiratória. Eu fiquei logo alerta.
porque apesar do outro médico me ter dito infecção respiratória, esta médica falou-me em leve pneumonia, fiquei logo em alerta. Marquei logo uma consulta externa, portanto uma consulta especialista de pneumologia pediátrica, também da CUF Descobertas, que fica a 3 km da nossa casa. Porque me queria certificar de que a pneumonia, mesmo que fosse leve, que ficaria tratada, digamos assim. Foi marcada para dia 28 de novembro, mas ele, dia 28 de novembro, já estava internado. Porque este internamento na sequência da terceira ida à urgência. E agora sim, os sintomas, já havia outros sintomas também? Vómitos. Quando lá chegámos, o João Pedro estava de 15 em 15 minutos a vomitar, aliás, vomitou 2 vezes. Foi sempre, nas 3 consultas, foi sempre considerado como prioridade muito urgente. Neste dia 24, o médico, o Dr. João Brices, foi-nos buscar à secretária de triagem, porque o enfermeiro deve ter contactado o médico. Nós nem esperámos, porque ele estava prostrado em cima da secretária. Foi imediatamente para a sala de tratamentos. Foi feito o raio-x, já com ele, o terceiro, já com ele, portanto, fizeram-lhe análises, meteram-lhe medicação, meteram-lhe catéteres, meteram-lhe medicação que eu não sei precisar. Do análise do raio-x, o Dr. João Brices disse que, portanto, percebeu que era um problema cardíaco, chamou de urgência um cardiologista de adultos, porque não há cardiologia pediátrica na CUF Descobertas. O cardiologista veio, fez um eletrocardiograma, ecocardiograma, todos os exames que deviam ter sido feitos para mim, na primeira ida à urgência. E na segunda. Mesmo que não fosse na primeira, então na segunda. Na segunda ida à urgência, o João Pedro teve alta e foi aconselhada a ir a continuar a sua vida normal. O João Pedro foi aconselhado na primeira e na segunda consulta a fazer a sua vida normal. Eu é que pedi, aliás, o primeiro médico deu apenas uma declaração, uma justificação para ele não fazer aulas de educação física. E a segunda médica achou que ele podia fazer a vida normal. Como era um domingo de madrugada, eram 2h da manhã, madrugada, domingo para segunda, eu disse, doutora, eu peço-lhe que passe uma declaração de justificação, porque é assim, o João Pedro não vai amanhã à escola. E não será melhor ficar esta semana em casa, considerando que é a leve pneumonia? E ela disse, não vale a pena, mãe, bastam 3 dias. Ele, quinta e sexta-feira, pode ir à escola. E ele era um aluno excelente, brilhante, tinha média 18, 11º ano, e detestava faltar à escola. Era o tipo de aluno, o tipo de filho que eu dizia, João Pedro, não estudes. Já chega. E ele, sim, ele queria sempre mais. E ele não largava os estudos, porque a meta dele era, eu tenho 18 de média, 11º, eu quero a média para entrar em engenharia física tecnológica no técnico, acho que era 18,75, eu tenho que subir esta média. Um menino com a vida. Ele foi sempre muito responsável, e por isso ele queria ir à escola e ele foi. Apesar de eu estar um bocadinho contrariada, mas não queria. Fernanda, nós percebemos a sua dor, obviamente, e face a toda esta tragédia, nós tivemos obrigatoriamente que pedir esclarecimentos ao hospital, e passo a citar. Em novembro de 2019, o jovem recorreu ao atendimento permanente pediátrico do Hospital CUF Descobertas, designadamente a 16 e a 18 de novembro de 2019, com queixas respiratórias, tendo antecedentes de asma brônquica.
Foi diagnosticado com uma pneumonia para a qual foi medicado. No dia 24 de novembro, o jovem voltou a recorrer ao atendimento permanente pediátrico, mas desta feita com sintomas compatíveis com um possível choque de origem cardíaca. O que não foi evidente a 16 e a 18 de novembro de 2019, não sendo identificável uma patologia cardíaca. As equipas do atendimento permanente do hospital fizeram tudo o que estava ao seu alcance para a estabilização do doente. Dado que o atendimento prestado neste hospital remete a novembro de 2019, o Hospital CUF Descobertas desconhece a evolução do estado clínico do doente nos meses seguintes. O hospital considera importante salientar que existem doenças, como é o caso das doenças cardíacas em crianças e jovens, que infelizmente, tendo em conta a sua gravidade, podem ter um desfecho imprevisível. Eu gostava que a CUF me explicasse como é que eu tenho, aliás, da parte deles, há relatórios médicos que eu tenho aqui, emitidos por eles, pela doutora Isabel Távora, em que esses relatórios do dia 16 e do dia 18 já denotam o aumento da síndrome cardíaca. Eu gostaria de saber porque é que a CUF argumenta, ou a administração da CUF, ou quem escreveu esse comunicado, como é que justifica isto? Como é que justifica, então, que eles próprios assumam que no dia 16 e no dia 18 o coração estava enorme? Fernanda, este foi o esclarecimento oficial do CUF Descobertas. Eu sei, mas por isso é que eu estou incrédula. Sim. Porque eles não assumem. E por isso é que está aqui hoje para lhe darmos voz também, para que possa de alguma forma fazer chegar esta sua indignação e este seu pedido a quem de direito. Fernanda, sei que nada poderá tirar a sua dor, mas... Eu estou aqui hoje, João Pedro, estava muito preocupado sempre com os outros. E se ele puder salvar uma criança, que seja das mãos destes dois médicos, o Dr. Hugo Castro Faria e a doutora Marta Correia Santos, ele estará feliz. Obrigada, Fernanda. Eu queria só agradecer à empresa do meu marido por todo o apoio que lhe deu nos meses em que ele esteve com o João Pedro e me acompanhou a mim. Porque nós os dois não saímos do hospital e a empresa foi incansável. E os colegas foram incansáveis. Fernanda, muito obrigada. Força para si e para o pai do João Pedro.